Bom dia, pessoal. Como ela já falou, meu nome é Ana Cláudia, sou doutoranda da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, integrante do GPAT, Grupo de Estudo e Pesquisa em Antropometria, Treinamento e Esporte, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. O trabalho tem como título Metabolismo Energético Multicompartimental, Modelos Preditivos Derivados da DEXA. E nós tivemos apoio desses coautores. As atuais equações para a estimativa do gasto energético de repouso, elas consideram apenas essas variáveis, como massa corporal, estatura, idade e sexo. E elas não levam em consideração as diferenças interindividuais que são decorrentes da constituição da composição corporal, como é o caso dessa figura. Então vamos imaginar que esses dois sujeitos pesam 90 quilos. Se nós aplicarmos aquelas equações, ambos terão o mesmo gasto energético de repouso. E nós sabemos que não é bem assim. Então, a partir dessa problemática, o objetivo deste estudo foi determinar o gasto energético de repouso de adultos jovens brasileiros de forma multicompartimentada, através da DEXA, tendo como referência a calorimetria indireta. E como um segundo objetivo, caso essa validação falhe, seria propor e validar um novo modelo preditivo de GER, especificando os componentes corporais dados por DEXA. Então, para isso, foi feita a divulgação, através de divulgação de WhatsApp, entrevista com o pesquisador, sendo que 285 sujeitos tiveram interesse, entraram em contato, 70 não responderam a ficha, 52 não puderam participar, porque não se enquadraram nos critérios de inclusão. Sendo assim, apenas 163 sujeitos foram agendados para realizar os exames. Desses sujeitos, 6 não compareceram e, assim, 157 sujeitos realizaram os exames. Desses sujeitos, 2 foram excluídos porque apresentaram valores de R maior que 1. E um voluntário declarou que estava com infecção. Então, como pode alterar os resultados, nós excluímos. Dessa forma, o total da amostra foi composta por 155 sujeitos. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto e também do HC. Tivemos como critério de inclusão os sujeitos tinham que ter de 18 e 30 anos, não fazer uso de medicamentos ou apresentar doenças que alterassem a composição corporal e o GER. Eles tiveram que indicar a condição saudável, não ter partes do corpo amputadas, não ser atletas, não apresentar nem hipotiroidismo nem hipertiroidismo e assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Como critérios de exclusão, apresentar algo que o desqualificasse para o estudo, não completar todas as etapas e também resolver retirar o termo de consentimento livre esclarecido. Então, a coleta de dados ela foi organizada em 3 momentos, todos realizados no mesmo dia, sendo que o primeiro foi o questionário e medidas antropométricas. Então, foi realizado esse questionário sobre o estado de saúde, com o objetivo de os indivíduos se autodeclararem saudáveis, medidas antropométricas para a caracterização da amostra. Posteriormente, foi feita a estimativa de GER por calorimetria indireta, através deste equipamento. Então, os voluntários tinham que se posicionar em decúbito dorsal, aí era feito o exame. Através do consumo de oxigênio e da produção de gás carbônico, esses valores foram aplicados à fórmula de WER para determinação do gasto energético de repouso. Para garantir os resultados, foram seguidos vários cuidados, como, por exemplo, a realização no período da manhã, a temperatura da sala constante, o jejum de 12 horas. Eles não fizeram uso
de nicotina e álcool por 4 horas que antecedessem os exames e não realizaram exercício físico durante as 24 horas antes do exame. E por último, a varredura de corpo total por DEXA. Então, os voluntários se posicionavam em decúbito dorsal e aí era feito a varredura. A DEXA ela fornece inúmeros resultados, porém neste estudo que nós utilizamos foi a massa gorda, conteúdo mineral ósseo, área craniana e o tecido mole magro apendicular. Como a DEXA ela mede os componentes no nível molecular e o que nós conhecemos do gasto energético está no nível tecidular, foi feita a transformação através de equações bem consolidadas na literatura. Então, a massa gorda foi transformada para tecido adiposo, conteúdo mineral ósseo para tecido ósseo, tecido mole magro para tecido músculo-esquelético e a área craniana para o cérebro. A partir dessa transformação, foi aplicada a taxa metabólica específica de cada componente para a estimativa do gasto de cada componente, seguidos da somatória, nós chegamos no gasto energético de repouso. Como análise estatística, nós utilizamos o teste de diferenças, o teste de pareado, coeficiente de determinação, o método Bland-Altman e o coeficiente de correlação de concordância para determinar a validade do modelo proposto por Reis, que é esse modelo que nós estamos testando. E aí, como segundo objetivo, caso a validação falhe, propor e validar um novo modelo, especificando os componentes corporais dados por DEXA. Então, para a determinação desse modelo preditivo, foi feita a relativização do modelo proposto pela calorimetria indireta. Então, a partir dessa relativização para os 5 componentes, esses foram as variáveis dependentes, mediante a regressão linear simples. As análises elas foram realizadas no SPSS e também no MEDCALC. E o nível de significância foi de alfa igual a 0,05. Então, como resultado, nós tivemos que a massa corporal total da amostra ela foi composta principalmente pelo tecido músculo-esquelético, pelo tecido adiposo, tecido residual, tecido ósseo e pelo cérebro. A análise de variância ela não encontrou diferenças entre as idades, nem entre os grupos etários, encontrando apenas entre homens e mulheres. Então, dessa forma, a partir de agora, nós vamos apresentar os resultados considerando 2 grupos, o feminino e o masculino. Nessa figura, nós temos o gasto energético de repouso, medido pela calorimetria indireta, em homens e mulheres. No entanto, nós não conseguimos verificar qual componente apresenta uma maior contribuição na constituição do gasto energético de repouso. Já através desta estimativa, utilizando a DEXA e transformado para o nível tecidular, nós conseguimos fragmentar e ver qual componente apresenta essa maior contribuição. Então aqui nós temos os homens e as mulheres. Na base nós temos o gasto energético do tecido residual, representando aí 50% para os homens, uma média. Tecido ósseo, o pretinho, tecido músculo-esquelético, o cérebro e o tecido adiposo, que foi o que eu acabei de mencionar. Nessa figura, nós temos os componentes corporais e o gasto de repouso dado por DEXA, expressos em valores relativos para homens e mulheres. E aí o que nós podemos verificar é que a massa isenta de gordura, ela se divide em órgãos com alta e com baixa taxa metabólica, como é o caso, por exemplo, do cérebro, que representa em média de 2 a 3% do peso corporal e representa uma média de 22 a 27% do gasto energético de repouso, respectivamente, para homens e mulheres. Já o tecido adiposo,
ele representa em média de 23 a 40% para homens e mulheres, e já a influência dele no gasto energético de repouso é de 5 a 9%. Essa tabela nós temos os resultados para a validação do modelo. Então nós temos que o gasto medido pela calorimetria foi diferente do gasto medido por Reis, né, pelo modelo testado. O coeficiente de correlação de concordância foi classificado como pobre. O método de plotagem de Bland-Altman indicou que o método Reis subestimou em 407 para homens e em 470 para mulheres. Dessa forma, esses resultados eles não confirmaram a validade do modelo Ger-Reis para essa amostra de jovens brasileiros. E aí, a partir disso, nós fomos para o segundo objetivo, que seria propor um novo modelo. Para isso, foi feita a relativização. Então, nós temos aqui o Ger-Reis, medido por DEXA, e o Ger pela calorimetria. Então, foi feita essa relativização para que fosse possível gerar as variáveis dependentes. E como variável independente, nós tivemos os componentes dado por DEXA e sexo. E aí, a partir disso, 5 equações foram geradas para a estimativa do Ger tecido adiposo, tecido ósseo, tecido músculo-esquelético, cérebro e tecido residual. Aqui nós temos os valores, né, baixos valores de multicolinearidade, altos valores de correlação e determinação para todos os componentes, exceto para o cérebro, que apresentou um valor um pouco menor, e com baixos erros padrão da estimativa. Sendo assim, como conclusão, nós temos que essa abordagem ela nos traz importantes implicações para a avaliação e a interpretação do metabolismo energético, considerando as diferenças na produção de calor entre os indivíduos. Então, ela consegue verificar de forma mais específica e é também uma estratégia aplicável tanto para a prescrição de exercício quanto para a manipulação de dietas para essa população, pois ela trata da magnitude de produção de calor de cada componente corporal. Então aqui tem algumas referências, deixo aqui meu contato e estou aberta a questões, dúvidas e sugestões. Obrigada, Ana Cláudia. Devido ao tempo, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, procura depois a professora Ana Cláudia. E a gente vai para a próxima. Seu certificado. Obrigada. Pessoal, a próxima apresentação eu chamo para vir aqui à frente a Dalmo Machado. Ou Fran. Título do trabalho. Ângulo de fase apresenta boa associação com índice de massa gorda e índice de massa isenta de gordura em adultos jovens. Pode ficar à vontade. Bom dia, meu nome é Franciane Borges. Eu sou mestranda da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E assim como os outros coautores, eu também sou integrante do grupo de estudo e pesquisa em antropometria, treinamento e esporte, coordenado pelo professor Dr. Dalmo Roberto Alves Machado. O título do meu trabalho, como ela disse, é o ângulo de fase, apresenta boa associação com o índice de massa gorda e o índice de massa isenta de gordura em adultos jovens. Bom, para começar, a avaliação do estado nutricional ela é imprescindível na área de saúde, pois ela permite o mapeamento da obesidade, a qual está relacionada com o aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis.
Entre os instrumentos disponíveis de fácil acesso para avaliar o estado nutricional, os mais comuns utilizados são o IMC e a porcentagem de gordura corporal. No entanto, eles apresentam algumas limitações. O IMC, por exemplo, quando você classifica alguém como obeso, não dá para saber se é por acúmulo de massa gorda ou de massa isenta de gordura. Já a porcentagem de gordura corporal, ela tem um viés relacionado à estatura. Por exemplo, duas pessoas com estatura diferentes e com porcentagem de gordura corporal semelhantes, elas podem ser classificadas com o mesmo estado nutricional, mas elas são visivelmente diferentes em relação ao estado nutricional, né? Por isso, destacam-se os índices de massa gorda e índices de massa isenta de gordura que foram criados em 1990. Porque eles conseguem distinguir melhor entre a massa gorda e a massa isenta de gordura e relativizar esses dois componentes pela estatura. E eles também podem ser obtidos por métodos não invasivos, de baixo custo, como a bioimpedância elétrica. A bioimpedância elétrica, além de permitir, de forma indireta, o cálculo da massa gorda e a massa isenta de gordura, ela também fornece diretamente o ângulo de fase, que é formado pelo desvio da corrente elétrica quando atravessa a membrana celular, pelo armazenamento de energia que ela possui quando ela está íntegra. Então, um alto ângulo de fase significa que as membranas estão mais íntegras. E considerando que a doença altera os níveis de hidratação da célula e a integridade da membrana, o ângulo de fase ele pode ser um bom preditor de saúde. No entanto, a relação do ângulo de fase com a obesidade requer métodos mais precisos. Por isso, o objetivo do meu estudo foi verificar a associação do ângulo de fase com o índice de massa corporal, o índice de massa gorda e o índice de massa isenta de gordura em adultos jovens, considerando os sexos. Então, foram avaliados 134 indivíduos, 68 homens e 67 mulheres, com média de 24 anos, universitários do campus da USP de Ribeirão Preto. Como critério de inclusão, a gente colocou que eles deveriam ter entre 18 e 30 anos, não fazer uso de medicamentos ou ter doenças que alterassem o gasto energético, se autodeclarar com uma condição saudável, não ter amputações, não serem atletas e assinar o termo de consentimento livre esclarecido. E os critérios de inclusão foram apresentar algo que o desqualificasse para o estudo, não completassem todas as etapas do estudo, ou retirasse voluntariamente o TCLE. O estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da escola. Todas as coletas foram realizadas no Hospital das Clínicas, de Ribeirão Preto. A estatura e a massa corporal foram determinadas para o cálculo do IMC. A bioimpedância, que a gente chama de BIA, foi utilizada para o cálculo do ângulo de fase através da reatância e resistência. E a DEXA foi utilizada para o cálculo da massa gorda, quer dizer, para fornecer a massa gorda e calcular a massa isenta de gordura e também os índices. Para comparar os sexos foi utilizado o teste independente e para correlacionar o ângulo de fase com os índices foi utilizada a correlação de Pearson. E o nível de significância foi previamente estabelecido em alfa igual a 0,05. Como resultados, foi verificada uma diferença entre os sexos para todas as variáveis. Então, os homens apresentaram, em relação às mulheres,
maiores valores de ângulo de fase, de IMC e de índice de massa isenta de gordura. E as mulheres apresentaram maior índice de massa gorda em relação aos homens. Houve uma baixa correlação no ângulo de fase com o índice de massa corporal para as mulheres e uma relação moderada do índice de massa isenta de gordura com o ângulo de fase, tanto para homens quanto para mulheres. Isso foi de encontro com alguns estudos na literatura. Por exemplo, Hu e colaboradores, eles também verificaram que o índice de massa isenta de gordura é maior para homens e o índice de massa gorda é maior para mulheres. Já Siddick e colaboradores, que avaliaram o ângulo de fase, eles verificaram que valores mais altos de ângulo de fase é mais em homens do que mulheres, por causa da quantidade de massa isenta de gordura que eles têm. E a massa isenta de gordura, ela diminui a resistência contra a membrana da corrente, né? Porque esse tecido ele apresenta mais água e eletrólitos. Outro estudo que correlacionou o ângulo de fase com o índice de massa isenta de gordura verificou que o ângulo de fase aumenta enquanto se eleva o índice de massa isenta de gordura. E apesar do nosso estudo ter verificado que não houve houve uma baixa correlação do índice de massa corporal com o ângulo de fase, outros estudos verificam que há uma boa relação e o ângulo de fase tem um comportamento contraditório em relação ao IMC. Ele aumenta até o IMC 35 e depois ele diminui. E isso eles justificam por causa que a partir desse IMC pode haver um aumento de citocinas inflamatórias. Como conclusão, apesar de ter diferenças entre os testes em relação aos índices, tanto para homens quanto para mulheres, o índice de massa isenta de gordura, ele apresenta um bom potencial para avaliar a condição de saúde das células por causa da sua relação com o ângulo de fase. E é isso, obrigada. Bom dia, a gente chegou depois. A professora Melissa Antunes, doutora Melissa Antunes, está aqui na coordenação dessa mesa comigo, o Roberto Costa. Ela, acho que está um pouco nervosa no começo, não se apresentou. Então, primeiramente, agradecer a participação, o belo trabalho, e gostaria de deixar aberto aos questionamentos. Nós temos ainda alguns minutos. Um de cada vez, por favor. Está todo mundo acordando ainda? Bom, enquanto vocês pensam em uma pergunta, eu gostaria de fazer algumas considerações. Só lá na fórmula do ângulo de fase, que você colocou, está faltando um pedaço da fórmula. Se você puder voltar lá. Ali, antes da reatância dividida pela resistência, falta o arco tangente, Isso. que é o arco tangente Foi uma falha minha, dessa desculpa. relação. Na Tá? verdade. Foi testada a normalidade dos dados? Sim. Ok, não, você referiu isso? Se referiu, eu deixei passar. Não, eu não falei aqui Tá. na apresentação. Então eles foram normais, né? Você usou estatística paramétrica. Qual é a hipótese inicial de vocês? Vocês esperavam que houvesse uma correlação alta entre esses índices e o ângulo de fase? Sim, porque, como eu mostrei ali na discussão, teve um estudo que nós encontramos que fez a relação com o índice de massa isenta de gordura. Aí nós ficamos curiosos também por causa do índice de massa gorda. A gente não encontrou nenhum trabalho na literatura que faz essa relação com o ângulo de fase. Mas no nosso estudo não apresentou
significância, né, com o índice de massa gorda. Então, pode deixar aí. Assim, pela correlação, embora significativa, 0,46, que vocês concluíram que foi uma correlação moderada, que poderia ser utilizado o índice de massa isenta de gordura. Mas se a gente verificar aí o índice de explicação, vai dar 0,23, vai dar 23% mais ou menos. Será que com 23% de explicação seria viável utilizar o índice de massa isenta de gordura como uma forma de associar com o ângulo de fase? Sim, eu acredito que sim. Porque o IMC, se você utilizar o IMC, o ângulo de fase ele já foi testado com o IMC em outros trabalhos, né, na relação, que nem eu mostrei ali, na discussão que tinha um comportamento contraditório. Mas o IMC ele já é confundidor, né? Porque ele não discrimina muito bem entre a massa gorda e a massa isenta de gordura. Já esses índices eles são um pouco melhores para isso. Então, para utilizar a relação, seriam mais adequados a esses índices do que o IMC. Ok, alguém mais teria perguntas? Você não é o Down, né? Como é que é o seu nome? Ele é o coordenador do grupo. Não, seu nome? Franciane. Então, Franciane, muito obrigado pela tua participação, parabéns. A professora Melissa vai passar o certificado para você. Bom dia a todos. Agradeço a todos pela presença. Vou dar início à minha apresentação. Sou integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Antropometria, Treinamento e Esporte, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A sarcopenia é caracterizada pela redução da massa e da força muscular. Em setembro de 2016, ela foi classificada como doença pela Classificação Internacional de Doenças com o respectivo código. Ela apresenta uma prevalência de 17% na população brasileira. E, em estágios avançados, traz uma série de consequências negativas para a saúde de idosos. Nós podemos destacar as principais, sendo o aumento do risco de quedas, a hospitalização, principalmente de idosos, e a mortalidade prematura. Nesse sentido, algumas entidades internacionais, estabeleceram consensos para definição dessa doença e realização do diagnóstico, no intuito de prevenir esses sintomas negativos. Todas essas entidades, todos esses consensos, consideram a massa muscular para a realização do diagnóstico da sarcopenia. E um indicador relativo à massa muscular pode ser o tecido mole magro apendicular. Esse componente é composto pela massa isenta de gordura e osso dos membros superiores e inferiores. E a DEXA realiza a medida desse componente de modo preciso. Todos os consensos consideram essa medida relativa à massa muscular. No entanto, 3 deles consideram ela de modo relativo à estatura ao quadrado, denominando isso como índice de massa muscular. Os outros 2 consensos consideram também o tecido mole magro apendicular, mas consideram de forma absoluta ou relativa ao IMC. Mas o enfoque será dado ao índice de massa muscular. Existe a disponibilidade de pontos de corte na literatura, principalmente para idosos americanos. Somente um estudo disponibilizou pontos de corte para idosas brasileiras, porém foi feito com uma amostra referencial insuficiente,
de acordo com aquilo que é estabelecido para a proposição dos pontos de corte para o índice de massa muscular. Outros pontos de corte nacionais foram criados, porém eles foram embasados na antropometria e bioimpedância elétrica, como eu disse, para idosos brasileiros. Portanto, o objetivo do estudo foi propor pontos de corte para identificar a sarcopenia em idosos brasileiros de ambos os sexos, tendo como referência o índice de massa muscular de adultos jovens, medido pela densitometria, pela absorciometria radiológica de dupla energia. Participaram do estudo 125 adultos jovens saudáveis, 56 homens e 69 mulheres. Os critérios para a participação eram ter idade entre 20 e 30 anos, não tomar medicamentos, autodeclaração de boa saúde, não ter partes do corpo amputadas e não exceder 10 horas semanais de treinamento físico, que nós caracterizamos. Quem passasse disso seriam atletas. Todos esses critérios para não influenciar na medida do tecido mole magro apenticular. Os critérios para a exclusão eram ter dores nos membros ou problemas graves de equilíbrio, que os participantes realizaram a autodeclaração. Todos esses critérios estão em consonância com aquilo que é estabelecido na literatura para a proposição dos pontos de corte, que eu vou trazer à frente o autor e os critérios que são os mesmos que esses. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, com o respectivo CAI. A coleta de dados teve a determinação do tecido mole magro apenticular, conteúdo mineral ósseo e massa gorda pela DEXA, modelo GE. Foi realizada a antropometria com a medida da massa corporal em balança digital, estatura em estadiômetro, e a idade cronológica foi considerada. O índice de massa muscular foi calculado de acordo com a referência de Baumgartner. A análise estatística foi realizada considerando o nível de significância pré-estabelecido de 0,05. Foi realizada uma análise descritiva para caracterização da amostra com médias de padrão e intervalo de confiança. A normalidade dos dados foi testada para a variável do índice de massa muscular com o Kogomorov-Smirnov para assegurar que o ponto de corte estabelecido, a ser estabelecido, estava exatamente a 2 desvios padrões abaixo da média. A determinação dos pontos de corte foi feita com o método proposto por Morley, e eles propõem que o índice de massa muscular, o ponto de corte, deve estar 2 desvios padrões ou mais abaixo da média de jovens. Deve-se ter, no mínimo, 100 indivíduos jovens de 20 a 30 anos, saudáveis, para cada um dos grupos étnicos que se pretende estabelecer os pontos de corte. Foram excluídos jovens com dores nos membros ou problemas substanciais de equilíbrio. Da mesma forma que eu apliquei os critérios de inclusão e exclusão. A tabela 1 traz a caracterização da amostra. Essa tabela está dividida entre homens e mulheres. E nós podemos notar que para todas as variáveis, os homens apresentam valores maiores para todas as variáveis, com exceção da idade, que foi igual entre os sexos, e a outra exceção é da massa gorda, que apresentou valores maiores nas mulheres. A distribuição da variável do índice de massa muscular apresentou normalidade, e isso assegurou a localização dos pontos de corte, tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. O gráfico 2 traz o histograma da distribuição da variável do índice de massa muscular. No eixo Y nós temos a frequência e no eixo X nós temos os valores de índice de massa muscular. Aqui eu já posso antecipar os pontos de corte, que foi de 4,67 para as mulheres, no gráfico A, e de 6,56 para os homens. Esse slide evidencia esses pontos de corte para a nossa amostra brasileira.
Nesse slide eu fiz uma comparação entre os pontos de corte obtidos pelo nosso estudo e os disponibilizados pela literatura. Nota-se que os pontos de corte obtidos apresentaram valores muito menores comparado com os valores da literatura, tanto para a literatura nacional, posicionada do lado esquerdo, como para a literatura internacional, posicionados, os pontos de corte do lado direito. Nós podemos evidenciar aqui 3 aspectos que podem ter influenciado nesses valores menores para o estudo atual. Dentre eles, nós temos a população de referência, onde apenas alguns estudos abordaram jovens, como recomenda a literatura. O segundo aspecto é o método para a medida do tecido mole magro apenticular, onde alguns estudos não utilizam a DEXA, que é o instrumento recomendado para a medida desse componente. E como terceiro aspecto, nós podemos destacar o método proposto para a localização dos pontos de corte, onde todos os estudos, apenas um dos estudos internacionais utilizou os 2 desvios padrões abaixo da média, e um estudo nacional também utilizou esse método. O restante utilizou métodos alternativos para a localização dos pontos de corte. Então, como conclusão, foi possível propor os pontos de corte do índice de massa muscular para identificar a sarcopenia em homens e mulheres idosos com características similares às características dessa amostra. Os pontos de corte apresentaram valores menores quando comparados tanto com os internacionais como com os nacionais já existentes. Esse é o primeiro estudo nacional a propor ponto de corte do IMM referenciado na DEXA para os 2 sexos. Nós só tínhamos para o sexo feminino. E a exemplo de diagnóstico para a osteoporose, os pontos de corte são referenciados em populações jovens, como são os pontos de corte para a osteopenia e osteoporose. Os pontos de corte propostos adicionam aplicabilidade em exames densitométricos de população idosa, uma vez que esses exames são da rotina clínica dos idosos. Eu encerro aqui minha apresentação. Quero agradecer a todos os colegas que auxiliaram nesse trabalho, ao meu orientador, professor Dalmo, e estou agradecido também pela atenção de todos e aberto às questões e dúvidas. Tenho apenas uma pergunta e breve, porque nosso tempo já está com a corda no pescoço. Parabéns pelo trabalho, bastante interessante. A minha, não sei se é uma pergunta, uma sugestão, uma dúvida, você demonstrou que na literatura costuma se utilizar os 2 desvios padrão abaixo da média de jovens como forma de estabelecer o ponto de corte. Eu acredito que seja uma sugestão. Vocês poderiam, até para verificar a sensibilidade e a especificidade dos pontos de corte propostos e verificar o valor preditivo positivo e negativo desses pontos, desenhar uma curva ROC que, na minha opinião, seria mais interessante do que utilizar apenas desvio padrão. O que você pensa disso? Ou me corrija se não for uma boa ideia. Bom, professor, agradeço muito pela sugestão do senhor. Eu acredito também que sempre que a gente tem uma variável dependente para estabelecer esses pontos de corte, seria algo melhor do que somente um método. Mas aí eu fico em dúvida de qual variável dependente adotar para estabelecer esses pontos de corte. Não sei se poderia ser o desempenho funcional. Não. O DEX é padrão, você vai utilizar o DEX baseado no padrão. Mas o senhor fala de colocar antropometria como forma de facilitar esses pontos de corte. Eu acredito que é uma boa sugestão, porque isso deixa mais prático, a aplicação desses pontos de corte para a amostra
para uma amostra brasileira, né? Já que os pontos de corte foram estabelecidos a partir da antropometria diretamente, e eles apresentam valores enviesados, e aí se a gente estabelece com a DEXA como critério, acaba melhorando muito, né, a precisão, o posicionamento dos pontos de corte. Acredito que é uma boa sugestão, agradeço muito o senhor. Boa noite a todos, meu nome é Pedro, eu sou o terceiro autor do trabalho. Esse trabalho é de um colega nosso lá ele terminou o doutorado pela enfermagem, que chama Thiago. Esse trabalho é parte da tese dele, inclusive o Victor apresentou alguns dos resultados de lipídios, né, de perfil lipídico desses pacientes. Eu vou falar um pouquinho da composição corporal e da força muscular para esses dois grupos. Então, treinamento de força com ou sem restrição do fluxo sanguíneo promove um impacto idêntico na composição corporal e força de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Essas pessoas que vivem com HIV/AIDS estão propensas ao envelhecimento precoce. Além disso, elas apresentam redução do tecido músculo esquelético, a redução da força muscular e o aumento do tecido adiposo, da massa de gordura. Todos esses fatores podem resultar em uma síndrome denominada fragilidade e também doenças degenerativas e o aumento de risco de mortalidade para esses pacientes. Como sabido na literatura, a intervenção com treinamento de força pode agir positivamente em todos esses parâmetros, podendo melhorar a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes. No entanto, essas pessoas podem não ser capazes de treinar com a carga recomendada do treinamento de força para usufruir dos benefícios desse tipo de treinamento. E assim, o nosso intuito foi testar alternativas com uma carga menor para verificar se ela tinha o mesmo efeito do que o treinamento de força tradicional. Portanto, o objetivo do estudo foi comparar o efeito do treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo e o treinamento de força tradicional ou nenhum treinamento sobre a composição corporal e a força muscular nesse público. Foi utilizada uma amostra de 22 pessoas vivendo com HIV e AIDS que foram distribuídas em 3 grupos. Com restrição do fluxo sanguíneo, 7 pessoas, treinamento de força tradicional, 7 também, e grupo controle com 8 pessoas. Os 2 grupos de treinamento seguiram um protocolo de 12 semanas de treinamento. Com intervenção, com exercício de força para os membros superiores, que foi a flexão de cotovelo e a extensão do cotovelo, e também a flexão e extensão dos membros inferiores, extensão do joelho e flexão do joelho, ambos de modo unilateral. A diferença entre os grupos foi que um treinou a 80% de uma repetição máxima, sua capacidade máxima, e o outro grupo, com restrição do fluxo sanguíneo, treinou a 30%. Foi analisada a composição corporal a partir da DEXA, o tecido músculo esquelético e a gordura foram obtidos por transformação do nível molecular, segundo nível da composição corporal, para o quarto nível órgão tecidular, ou os níveis moleculares transformados para os tecedulares. Foi calculado para o tecido músculo esquelético o índice de massa muscular, onde divide-se o tecido músculo esquelético pela estatura ao quadrado, em metros. O tecido adiposo foi considerado de modo absoluto e também de modo relativo, pelo peso corporal. As diferenças entre os grupos, tanto com restrição tradicional e o grupo controle, foi verificado pelo GLM, joelho, isso para a composição corporal, onde nós tivemos a medida dos 3 grupos, e também pelo teste T de amostra independente, que foi feito
somente para a força muscular, pois para as variáveis de força, somente os grupos de treinamento tiveram essas variáveis mensuradas. Nós não conseguimos mensurar a força muscular do grupo controle. As alterações, né, pré e pós foram verificadas pelo GLN de medidas repetidas, tanto para a composição corporal como para a força. E todas as análises foram realizadas no SPSS 23 com nível de significância previamente estabelecido. O que a gente percebe aqui para a alteração da composição corporal, tirando ainda a tabela, não vou falar dela ainda, é que no início do estudo, ambos os grupos, para a composição corporal, não tinham diferenças para todas essas variáveis. Depois da intervenção, para as medidas absolutas, do tecido musculoesquelético e do tecido adiposo só houveram diferenças pré e pós para o treino de força tradicional. No entanto, quando a gente analisa as medidas de modo relativo, ou pela estatura ao quadrado ou pelo peso corporal, ambos os grupos foram diferentes considerando pré e pós. O grupo controle não teve diferenças significativas para os indicadores de massa muscular, mas a gente percebe que eles reduziram a quantidade desse tecido ao longo do tempo. Para as variáveis de composição corporal relativas à gordura, o grupo controle teve uma tendência de aumento dessas variáveis. Agora, analisando a força muscular, na parte de cima da tabela, nós temos as variáveis absolutas e as variáveis relativas à massa corporal. O resultado para esses dois tipos, absoluto e relativo, foi idêntico. Então, eu vou falar somente da variável absoluta. Considerando pré e pós, o treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo foi capaz de elevar os parâmetros de força para os três exercícios, somente não para os isquiotibiais. E isso foi semelhante para o treinamento de força tradicional. Não houveram diferenças, nem antes, nem depois, comparando-se os dois grupos. Como conclusão, a intervenção do treinamento de força, com ou sem a restrição do fluxo sanguíneo, levou à hipertrofia e promoveu impacto positivo na força e também na composição corporal. Portanto, o treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo apresenta efeito semelhante ao tradicional e pode ser utilizado como terapia complementar de exercício para essas pessoas vivendo com HIV/AIDS que podem ter uma debilidade funcional acentuada. Portanto, pode ser uma alternativa para esse público. Perguntas para Pedro, pessoal. Na verdade, eu queria saber se teve uma perda menstrual geral dessa população. Muito grande. Foi muito difícil de recrutá-los e de mantê-los na amostra, no treinamento. Desculpa. 40%? E foi difícil também recrutar o grupo controle, principalmente para fazer os testes de força. Como a gente convenceu eles a irem uma vez só no início e uma só no final, eles não iam fazer. Não queriam E voltar. às vezes vocês propusem que seja alguma atividade, não sei, alguma coisa assim, que motive eles a se deslocarem até lá. Porque às vezes seja motivar um pouco. Aqueles que se engajam no exercício, eles começam a perceber os benefícios e não querem parar. Eles chegam pra gente e falam: vocês vão abandonar a gente? Corta o coração, né? Tipo de coisa que é um público extremamente. O Thiago falava assim: fulano parou de treinar, Beltrano parou de não sei o quê, está em depressão, um tentou suicídio, o outro voltou para as drogas, outro não sei o quê. Tipo assim, é muito difícil lidar com esse público. Nossa ideia inicial era de 60, nos contentamos com 30 e
22. Eu penso que estavam vendo o benefício do exercício, estava difícil, aí eu penso no controle, que a gente não tinha assim, nenhuma atividade. Às vezes nunca trouxe alguma atividade para isso. Para tentar segurar esse controle. E foi por isso que nós olhamos o ponto. A gente não coletou os dados de força, nem pré nem pós do controle. A composição corporal nós conseguimos. Uma pergunta. Queria saber a percepção de vocês sobre o conforto para eles durante o exercício. Se era mais confortável fazer uma restrição, né? Ser uma velocidade menor, ou não. Ou o convencional dava na mesma. O conforto. A sensação que vocês tinham, eles demonstravam alguma reação? Ah, esse é melhor, esse é mais fácil, ou não, porque às vezes tem a restrição. Eles achavam um pouco desconfortável, sim. A restrição, mas eles viam muito, era visível assim, os resultados. Teve pacientes que chegaram lá e quase não conseguiam andar. E com o tempo, né, a gente teve até uns pacientes que não conseguiam fazer exercício para os membros inferiores. Porque não aguentava andar. E aí, com o tempo... Aí, Tiago, professor, o que eu faço? Ele está nos critérios, atende tudo. Aí eu falei, começa com só membro superior. Foi o que ele fez. Começou com membro superior. Em 2 semanas ele estava fazendo treino completo. Que legal. Uma coisa que eu percebo também é que eu trabalho no sul, por exemplo, é muito difícil, porque a gente monta grupo para hipertenso, grupo para diabético, grupo para mulher, como você vai montar um grupo para HIV e colocar lá, grupo para HIV, aí você vai lá e chama o pessoal do grupo, entendeu? Então é muito difícil, né? Sigilo, a gente fazia o treino, era na casa 5. Então assim, por isso que foi mais fácil. A composição corporal, a Dexa estava lá no hospital, então eles vinham para o ambulatório para as consultas, pegavam do ambulatório, levavam lá na sala Dexa, faziam o treino. Temos a composição do controle. Do treino não, porque tinha que deslocar até a casa 5 só para fazer um teste e ir embora. Não, mas vindo de outra cidade, a região, Ribeirão atende lá cerca de 1.200 pacientes. Tem muita gente, atende toda a região. Então, o cara que quer vir ali quer ir embora. E os preços no lugar dele também acho que é a mesma coisa. Mas assim, o convívio entre eles com a gente era agradável. Eles se davam bem. Só tinha eles lá e eles assistiam em casa, né? É até uma forma de terapia, né? Legal, parabéns. Marcadores metabólicos em pessoas viventes com HIV/AIDS. Os indivíduos que vivem com HIV/AIDS, eles possuem diversos problemas na saúde, justamente por causa dessa patologia. Então, eles têm que fazer o tratamento com o TARV, que é a terapia antirretroviral. O TARV aumenta a qualidade de vida deles e também faz com que eles tenham uma maior tolerância para o dia a dia e não adquirir doenças oportunistas. Porém, o TARV ele traz alguns malefícios aos indivíduos, um deles é a dislipidemia. E como uma das intervenções, o treinamento de força vem sendo muito utilizado para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e reduzir os efeitos da dislipidemia. O treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo ele vem também como uma das alternativas, especialmente pela carga que é empregada ao treino ser um pouco menor do que o treinamento de força tradicional. Diante disso, como objetivo, a gente tem que o objetivo desse estudo foi identificar o impacto do treinamento de força com restrição e treinamento de força tradicional sobre os marcadores metabólicos desses indivíduos. Nós tivemos um N amostral de 22 indivíduos que foram separados em 3 grupos, sendo um grupo de treinamento de força com restrição, treinando com 30% de repetição máxima, o grupo de força tradicional, que treinou com 80% de uma repetição máxima, e o grupo controle. Eles foram treinados durante 12 semanas, sendo as 2 primeiras semanas de adaptação e as semanas seguintes já como treinamento. Eles treinaram membros superiores e inferiores, os exercícios sendo flexão e extensão de cotovelos e flexão e extensão de joelhos. No caso, a flexão de joelhos, se não me engano, era unilateral.
para verificar as variáveis metabólicas, era utilizado o prontuário deles durante a consulta deles de rotina para verificar como estavam essas variáveis e a carga viral. Então, como resultado, a gente teve que os grupos de treinamento de força com restrição e tradicional não apresentaram diferença estatística, porém apresentaram diferenças clínicas. O grupo com treinamento de força com a restrição, ele apresentou um aumento do HDL e uma queda tanto no colesterol total quanto nos triglicerídeos. Isso é um bom indício, especialmente para os indivíduos que têm uma capacidade física um pouco reduzida. Vale ressaltar aqui que o grupo controle ele apresentou significância para duas variáveis, mas é porque o N era baixo e 50% dos indivíduos do grupo controle tiveram que tomar medicamento para controlar essas variáveis durante essa coleta. Então, diante disso, dá para a gente concluir que o treinamento de força, de modo geral, ele é muito benéfico para essa população, para controlar essas variáveis metabólicas, e a gente acha alguns indícios clínicos de que o treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo ele apresenta uma melhora maior do que o treinamento convencional. Alguma pergunta, pessoal? De novo? Pelo trabalho. Só repetições, número de série, que deu um percentual de um RM dos dois grupos, mas os dados de volume que eles pegaram. Na primeira semana, eles fizeram uma repetição com 10 séries, se não me engano, de cada exercício. E depois, no treinamento, o grupo que fez o treinamento convencional fez 3 séries de 10 repetições, e o grupo que fez com a restrição foi com 3 séries até a falha. Porém, foi restrição intermitente, foi total. Quanto à diferença, tu disse que por mais que não tenha tido diferença estatística, que teve uma relevância clínica, que teve uma diferença, visualmente teve uma redução nas médias de triglicerídeo e LDL e também um aumento do HDL, né? Qual foi o teste o pacote estatístico utilizado? Qual foi o teste? SPSS. E aí aqui usou o GLM de medidas embutidas e o teste de Cohen para saber o tamanho do efeito. Tá, beleza. Não, pois é que eu queria saber assim, talvez tu lembre, pode ser que tu não lembre, mas a gente geralmente fala, tipo, tem uma relevância clínica, por mais que a estatística não mostre, quando a gente vê que individualmente eles tiveram uma redução, porque às vezes as médias mascaram, né, os resultados, dá pra ver que o desvio padrão está muito baixo. Aqui nesse caso, você tem que analisar que a população que está sendo utilizada é muito pequena. O N são de 22 sujeitos, porque justamente é uma população difícil de ser trabalhada, que é uma população de risco. Então, olhando aqui, especialmente no prontuário deles, dá para perceber que existe sim uma melhora clínica, até por ser uma população muito difícil de você fazer algum tipo de intervenção, pela grande debilidade que o HIV/AIDS traz para elas. Claro. Então, qualquer tipo de aumento ou até redução dessas variáveis metabólicas já vai trazer algum tipo de resultado para eles, especialmente na prática, né? Sim. Não. Uma variabilidade das variáveis sendo alta, né? A estatística protege. Sim. Mas por outro lado, o N ficou bem reduzido, mas é porque a população é muito complicada. Vocês fizeram, por acaso, o controle dos medicamentos que eles estavam tomando? Foram, se não me engano, foram feitos sim, e foi feito também o controle da alimentação. Sim, e será que teve diferença nos medicamentos utilizados entre os grupos? O único que teve diferença foi literalmente o controle. É porque eu vi que as médias diminuíram muito, o controle né? usou, tanto é que na hora de apresentar, eu disse que o controle teve que utilizar, e aqui está que só 50% dos indivíduos que utilizou o medicamento. Só que 50%, num grupo de 8 é muito, né? 4 no grupo de 8 já ferra. Então, por isso que se você olhar aqui, tem significância. Enquanto que todas as outras variáveis não têm.
É que literalmente o problema é o N, né? A população é muito difícil de trabalhar. Sim. Parabéns. Vitor, deixa eu fazer uma pergunta. Nós que trabalhamos na área de é bem comum ele ser pequeno, né? Isso é bem difícil ver um estudo assim, com um N bem grande. Uma dúvida, assim, quem trabalhou com essa população. A população dos remédios, você acha que Olha, nesse caso, assim, eu tenho que ser sincero, porque isso daqui foi tirado de uma tese de doutorado do nosso grupo. O N inicial era maior. Você viu, você acompanhou lá. Assim, tendo um controle, porque pelo menos pelo que eu li da tese, dei uma estudada sobre, os medicamentos eles não influenciam literalmente por causa da terapia antirretroviral. Eu estou perguntando porque, por exemplo, você vê uma pessoa que fala, não, eu quero fazer um treino livre, aí tipo, ela pode fazer em qualquer hora do dia ou tem que ser de acordo com o check-in, a carga dele? Eu acho que depende muito do medicamento e, no caso, mais especificamente também da patologia. Porque, por exemplo, nesse caso, na coleta, teve um indivíduo que ele quis participar da coleta e tal, só que ele estava tão debilitado que ele teve que chegar de cadeira de roda para fazer a coleta. E depois de 1 a 2 semanas, ele já estava andando normal, tranquilo. Então, eu acho que depende muito do medicamento e do tipo da intervenção. Porque, por exemplo, aqui, o treinamento com restrição ele é um pouco intenso, né? Então, depende muito. Mas, essa é a minha opinião. Eu posso estar enganado em alguma coisa. Parabéns pelo trabalho, viu, Vitor? Obrigado. Rodrigo, você